Dando sequência ao que nós aprendemos sobre a tabela periódica, hoje nós iremos aprender sobre as tendências periódicas. Observe nesse slide que possui todas as propriedades que nós iremos aprender hoje. Primeira propriedade, raio atômico. Mas o que seria raio atômico? Uai, professora, é o mesmo raio de um círculo na matemática? A gente pode sim fazer essa associação. Pensando bem, o átomo, ele não é circular? De certa forma, sim. Então, observe bem aqui nessa primeira imagem. Nessa primeira imagem, a gente tem a imagem de um átomo. Lá no miolinho, o núcleo. Ao redor, a gente tem os elétrons. Mais próximos tem os elétrons internos e ao redor os elétrons de valência, ou seja, da última camada da distribuição por ordem energética. Então, são os elétrons de valência. Então, o que seria o raio atômico? É uma propriedade definida pela distância entre os centros do núcleo de dois átomos do mesmo elemento. Observe essa figura. Aqui a gente tem dois átomos, certo? Cada átomo possui um núcleo. É considerado a distância total de um núcleo de um átomo com outro átomo de mesmo elemento químico. Se eu pegar essa distância e dividir por 2, eu tenho exatamente o raio. Como que ficou a disponibilidade dos elementos químicos na tabela? Observe bem. O raio atômico, ele aumenta pela quantidade de elétrons. Ou seja, se o elemento químico tem muitos elétrons, então ele vai ter um maior raio atômico. Lógico, porque ele vai ter maior número de camadas. Então, o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo na tabela periódica e da direita para esquerda. Nessa segunda imagem, a gente pode observar o seguinte, que aqui eu tenho bolinhas representando elementos químicos conforme o número atômico que ele possui, ou seja, quantidade de elétrons. Já que se trata de elementos neutros, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então observe bem, na família 1A, a família 1A, assim que vai aumentando a quantidade de elétrons, vai aumentando o raio atômico. Vamos agora à eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência que o elemento químico possui de ficar com carga negativa. Mas por que ele fica com carga negativa? Porque ele tem uma tendência a receber elétrons. Sempre quando recebe elétrons, ele fica com carga a mais negativa. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Lembrando que os gases nobres não entram nessa propriedade porque eles já possuem estabilidade eletrônica sozinhos. Então, eles nem doam elétrons e nem recebem elétrons. Agora, potencial ou energia de ionização. Potencial ou energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado na fase gasosa. Existe várias energias de ionização. Quando você retira o primeiro elétron, é a primeira energia de ionização. Se você for ali, nesse mesmo elemento químico, retirar um segundo elétron, é a segunda energia de ionização. E assim por diante. Na tabela periódica, os elementos que possuem a menor energia de ionização ficam localizados do lado esquerdo. E os que possuem maior energia de ionização estão localizados do lado direito. Por quê?
Porque os elementos que estão do lado esquerdo têm uma tendência de liberar os elétrons. É mais fácil. Então, a energia para retirar elétron dele é menor. Já os elétrons que estão localizados à direita da tabela periódica têm uma tendência de receber elétrons. Então, se ele tem uma tendência de receber, porque ele tem uma grande eletronegatividade, se tem grande eletronegatividade, ele não vai deixar esse elétron dele sair fácil. Então, para que eu consiga retirar o elétron desses elementos que têm alta eletronegatividade, requer uma maior energia de ionização. Próxima propriedade, a afinidade eletrônica. Como a própria palavra já fala, ter afinidade, ser afim. Afim de quê? Dos elétrons. Ele gosta dos elétrons. Então, elementos eletronegativos não recebem elétrons. Nesse momento, ao receber o elétron, ele libera energia. Qual que é o nome disso? A afinidade eletrônica. É uma tendência que o átomo possui de formar ânions, ou seja, ficar com carga negativa. Como que aumenta essa propriedade na tabela periódica? Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Agora, a eletropositividade ou caráter metálico. O que seria? A eletropositividade é exatamente o contrário de eletronegatividade. Ou seja, eletropositividade é a tendência que o átomo possui de ficar com carga positiva. E isso acontece quando? Quando ele tem uma tendência de mandar os elétrons embora. Na verdade, ele não manda embora. É uma tendência de liberar os elétrons para que ele fique com carga positiva. Olhando na tabela periódica, a eletropositividade aumenta de cima para baixo e da direita para esquerda. Os elementos que possuem alta eletropositividade, eles possuem um grande caráter metálico. Os metais, eles têm uma tendência grande de se tornar cátion. Ao doar elétrons, ele consegue estabilidade eletrônica com outro elemento químico que tem uma tendência de receber esses elétrons. Agora, ponto de fusão e ponto de ebulição. De todos os elementos químicos, o elemento que possui maior ponto de fusão e também maior ponto de ebulição é o W, com o nome tungstênio. Observe como que é o esquema da tabela periódica em relação ao ponto de fusão e ebulição. Aumenta das laterais em direção ao tungstênio, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Agora, densidade atômica. A densidade atômica, ela tem o mesmo comportamento da tabela periódica do ponto de fusão e ponto de ebulição. O aumento acontece das laterais para o centro, só que agora vai em direção a qual elemento químico? O ósmio. O ósmio é um elemento químico com maior densidade atômica da tabela. E agora, volume atômico. O volume atômico é a propriedade que indica o volume ocupado por 1 mol do elemento no estado sólido. O que seria 1 mol? 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos. Esse valor nós iremos aprender futuramente como trabalhar com ele. O que eu quero agora é que vocês prestem bastante atenção em relação a essa propriedade de volume atômico. Como que o volume atômico aumenta na tabela periódica? O volume atômico aumenta de cima para baixo e do centro para as laterais.
Agora, um resumo das propriedades mais utilizadas, mais cobradas nos vestibulares e no Enem. Raio atômico, e aqui está o conceito de raio atômico para você relembrar na hora de estudar, que aumenta de cima para baixo, da direita para esquerda. A afinidade eletrônica, que é quando o elemento possui uma tendência de receber o elétron, que aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Energia de ionização, que é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eletronegatividade, que é a tendência que o átomo possui de receber um elétron. Aumenta de baixo para cima e da esquerda para direita. Aqui a tabela periódica para que você consulte essa tabela para fazer os exercícios. Faça os exercícios com capricho, consulte o material se caso surgir alguma dúvida e, se ainda continuar com dúvida, envie essa dúvida para a gente. Lembrando que a repetição leva à perfeição.